A partir de agora, Visão Espírita. Olá, amigos! Estamos mais uma vez entrando em seu lar. A paz de Jesus esteja com todos. E estamos iniciando o nosso programa Visão Espírita, e do qual já agradecemos a sua atenção e a sua audiência. Gotas de reflexão. Olá, gente, mais um fim de ano. E em todo fim de ano, é claro, é momento de reflexão, de avaliação em relação àquilo que fizemos, aquilo que poderíamos ter feito e aquilo que evidentemente deixamos de fazer. Mas a bondade do Pai é tão grande para todos nós que permite que essa renovação se faça constantemente. E mais um ano nasce, mais um ano de esperanças, de realizações, onde cada um de nós deve colocar toda a boa vontade, toda a disposição, enfim, todo o amor que puder em tudo aquilo que fizer. Então não é se sentir impotente para fazer isso ou aquilo, não é se sentir um grãozinho de areia que não vai mexer com nada, porque todos nós somos sim peças importantes no contexto da vida. Então é se valorizar, pensar que realmente pode e consegue fazer e consequentemente as realizações vão acontecendo. É confiar e arregaçar as mangas e consequentemente trabalhar. 2012, um ano que vai sim se marcar por muita coisa, mas nada negativo, nada que espante, nada que possa dizer que grandes tragédias, como está sendo falado, vão acontecer. Nada disso. É ser otimista, é pensar que realmente podemos e conseguimos fazer. Bom final de ano a todos e, consequentemente, um bom ano novo. Que Deus nos abençoe. Entrevista. Que sol lindo, céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. Olá, estamos aqui novamente numa entrevista de campo, hoje no Teatro da Univap, onde o artista, compositor e cantor Plínio Oliveira, nós joseenses teremos uma grande satisfação em recebê-lo aqui em São José, e para nossa satisfação maior ainda, ele aqui está para um minutinho de conversa com os telespectadores e conosco. Plínio, visitando São José, não é a primeira vez, né? Não, não é. Eu gosto muito daqui, tenho bons amigos e tenho a alegria de cada vez que venho fazer novos amigos. Muito bem, nós é que agradecemos mais uma vez, viu? Bom, a gente estava conversando aqui antes sobre a respeito dessa dificuldade, às vezes, da própria arte dentro do movimento espírita. Dentro do movimento espírita. Como é que você vê hoje a situação da arte de uma maneira geral, embora você é mais focado no mundo musical, né? Mas a arte de uma maneira geral, depois você fala da música. No meio espírita, as dificuldades, os problemas e tudo mais. O movimento espírita se tornou um movimento religioso, como qualquer outro movimento religioso. E é natural que surjam dentro dos movimentos religiosos as reproduções do macro-mundo, do macrocosmo, no microcosmo do ambiente religioso. Então as pessoas veem, por exemplo, que a música que toca no rádio, que toca na televisão, é uma música com pouco significado. Aí eles dizem, bom, então nós vamos fazer uma música com significado. O teatro, da mesma maneira. Eu olho isso com uma visão bastante crítica e com muita preocupação, porque ao fazer esse tipo de abordagem, se reproduz também dentro desse microcosmo do movimento religioso os problemas do macrocosmo. Porque o que leva hoje a você ter uma qualidade musical ruim nos meios de comunicação é o interesse econômico. Ou seja, não é o interesse puro pela música, pela beleza. O que leva as pessoas a reproduzirem seu micro-universo do movimento religioso,
uma música de um caráter tal, não é pela música, mas pela ideia religiosa. Ou seja, não importa se você está fazendo uma música para vender e ganhar dinheiro, ou se você está fazendo uma música para conduzir uma determinada ideia religiosa. A partir do momento que você não faz a arte só pela busca da beleza e do bem, você está sendo desleal a ela. Então, esse meu posicionamento é muito difícil das pessoas entenderem. Em outras palavras, eu sou muito preocupado e bastante opositor à ideia de qualquer tipo de música religiosa. A gente teve um bom momento de música religiosa no mundo quando Bach compunha. Depois disso, a cultura, a história tornaram as coisas muito diferentes. Então, eu acho, por um lado, legal que as pessoas tenham suas vivências artísticas em seus movimentos religiosos, mas fico preocupado quando se começa a fazer disso um comércio, e um comércio com baixa qualidade artística. Que sol lindo, céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. É como se diz, às vezes é tão simples. Você acha, Plínio, que nós teríamos talentos, de certa forma, eu estou falando do meio espírita primeiro, nós teríamos talento no próprio meio espírita para efeito em se incentivando, em se motivando de alguma forma, o que falta, desenvolver esses talentos? Quem sabe amanhã ter vários Plínios de Oliveira? Eu não sei se ter vários Plínios ia ser bom, mas o mundo tem talentos e as pessoas ligadas e preocupadas com o desenvolvimento humano, social e espiritual, elas deveriam investir nesses talentos, mas sem forçá-los a ter qualquer caráter que seja. Então, eu venho num trabalho de muito tempo, muitos anos, buscando formar um público, pessoas que possam comprar um ingresso e pagar pela produção de um trabalho artístico que é muito sério. Então, eu acredito que tem muitos talentos no mundo, mas, repito, essa visão meio protecionista de pegar alguém que é espírita e vamos investir nessa pessoa e fazer com que essa pessoa seja um cantor espírita, é tão ruim quanto os padres cantores, os pastores cantores. Isso tudo faz parte de algo que é muito menor do que a música, muito menor do que o bem. Em resumo, está cheio de talento. A gente tem um trabalho com crianças em Curitiba e em Araraquara, e a gente vê a quantidade de criança com talento. Talento é uma semente, e o nosso estímulo a elas é que elas desenvolvam esse talento artístico, mas desenvolvam e sejam o que são. Elas não são de forma nenhuma doutrinadas em nenhuma direção, exceto do bem e da liberdade. Então, tem muitos talentos, mas o que a gente precisa mesmo é desenvolver uma ideia crítica a respeito do mundo e participar do que o mundo oferece de bom. Isso eu recomendo para os espíritas, os católicos, os evangélicos, todas as pessoas ligadas a movimentos religiosos. Nosso compromisso básico é com a humanidade, e não com os nossos irmãos de fé. O meu compromisso é com a sociedade inteira. Nela estão todos os religiosos e também os que não acreditam em nada. Que sol lindo, céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. E dentro dessa sua visão de mundo, numa condição maior, onde a música poderia contribuir, onde a música poderia colaborar muito mais do que ela já colabora, desenvolvendo esses talentos, independente da crença, da religião, você acharia então que está faltando, quem sabe,
mais talentos a serem desenvolvidos no sentido de uma música de espiritualidade, não de uma crença religiosa? Não necessariamente uma música de espiritualidade, né? Basicamente, o que a gente precisa é mais sabedoria, mais pureza em tudo que se faz. Os tempos atuais são tempos bastante curiosos, porque a gente tem um desenvolvimento tecnológico extraordinário, uma facilidade de acesso à informação, mas 99% das coisas veiculadas em rádio e televisão são descartáveis, às vezes ruins, às vezes desprezíveis. Então, sem uma sociedade de valores espirituais, e entenda-se por valores espirituais a honestidade, a bondade, a ternura, aquilo que não é palpável, que não é mensurável materialmente. Uma sociedade de valores espirituais precisa de uma cultura de valores espirituais. Mas essa cultura de valores espirituais ela vai ser construída pelos artistas que ousarem enfrentar esse mundo que é um mundo bastante árduo, porque os interesses econômicos, é muito fácil você agradar o público. O Gilberto Gil tem uma frase que eu repito sempre, ele diz assim: o povo sabe do que precisa, mas também precisa do que não sabe. E o papel de qualquer artista com um mínimo de consciência é oferecer ao público aquilo que o público não sabe que precisa, mas precisa, junto com aquilo que eles gostam e que seja legal. Quando eu vou montar o repertório de um show para grande público, eu procuro coisas que as pessoas gostem de ouvir, mas coisas que tenham algum significado, alguma profundidade. E a minha música não é uma música religiosa, embora dentro dela tenha lances de religiosidade, espiritualidade, mas ela não é ligada em nenhum movimento religioso. É uma luta que eu tenho porque quando você faz algo do gênero que eu faço, que fala da vida, da morte, da sorte, do azar, da saudade, da saúde, da tristeza, as pessoas elas precisam nominar de alguma maneira. Quando me perguntam que tipo de música você faz, eu digo procuro fazer uma música bonita, uma música que valha um pouco mais do que eu mesmo valho, que possa ser aquilo que eu dizia antes da entrevista. O Beethoven falava que os compositores eram os intérpretes de Deus e que a música era o que Deus estava dizendo. Será que a sua música não é de espiritualidade? Eu desejo que ela seja, mas a caracterização de um movimento musical, ela vem muito tempo depois dele. Então, já que eu falei do Beethoven, quando Beethoven compunha, ele pegou a saída do classicismo e foi o grande compositor do romantismo, do que a gente chama hoje de música erudita e eu chamo de música histórica. Mas ele não estava fazendo um movimento de música romântica, ele estava fazendo música e depois viram, ali houve um movimento de música de romantismo. O que tem hoje, especialmente no movimento espírita, é um artificialismo. Tudo que hoje se chama de música espírita, daqui a 50 ou 60 anos, vai se chamar de música religiosa apenas. E talvez uma música espiritual se reconheça uma ou outra canção de determinado artista. Não existe um movimento artístico de espiritualidade no mundo. Isso é bem importante, já que é um programa espírita, dizer para o público que está em casa, infelizmente, quem dera, mas não existe um movimento de música e espiritualidade no mundo. O que existe são movimentos religiosos, que estão muito distantes de uma música que promova no ouvinte uma elevação emocional. E eu digo isso com tristeza, porque na minha ilusão juvenil eu achava que do movimento espírita isso sugeria. E eu percebi ao longo do tempo que o movimento espírita foi se tornando o que eu hoje, brincando, digo que é a igreja da terceira revelação. E é uma igreja da qual eu não tenho o menor prazer de participar. Que sol lindo, céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. Ô Plínio, e esse movimento de música da espiritualidade, será que você não é uma das pessoas para começar a se incentivar esse movimento? Porque a gente vê pelo Brasil todo, aonde a gente anda, que existem as sementes por aí. Eu vou ser profundamente sincero, eu sou pequeno demais para essa tarefa. Eu acho que esse movimento de música e espiritualidade, ele começou com o bar, chegou ao ápice
um Beethoven talvez, Chopin, ainda no século XX, com alguns compositores que fizeram muita música para cinema. O Ennio Morricone é maravilhoso. Eu acho que a verdadeira música é espiritual. É que a gente hoje está exposto a um lixo cultural. Eu diria assim, nesse lixo cultural, eu sou um sujeito que de vez em quando traz alguma coisa um pouquinho, eu não digo melhor nem pior, mas um pouquinho mais preocupada em não apenas fama, riqueza, mas preocupada em falar dos sentimentos. Então, não me sinto nem um precursor e é uma tarefa que está muito acima de mim. Eu acho, na verdade, a gente precisa hoje mais de educadores e professores do que de artistas, porque o que já se produziu de música boa no mundo é demais. Então, eu diria que o grande precursor de um movimento de cultura e espiritualidade, ele não seria um artista, ele seria um educador. Muito bem. Plínio, podemos colocar, Plínio, um jogo rápido? Você pode responder a pergunta com o seu raciocínio completo, mas um jogo rápido, pode ser? Chico Xavier e Plínio Oliveira. O Chico, quando eu tinha, em 79, 12 anos, quando ele foi indicado não, queriam que ele fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz, eu não sabia quem era Chico Xavier, eu só entendi que existia no Brasil uma pessoa que se preocupava com o semelhante. E isso me encheu de alegria. Num mundo em que as pessoas só pensam em si, eu queria ser como ele, alguém que também pensa no semelhante. Então, o Chico é um guia nesse sentido, de eu lembrar de não pensar só em mim. Que sol lindo, céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. Plínio Oliveira e reencarnação. Olha, quando eu estudei a psicologia evolutiva, ela me trouxe uma compreensão de como é que o próprio processo biológico se dá. Quando eu era criança, ali com uns 10 anos de idade, eu brincava que eu era a reencarnação de Mozart. Eu falava brincando isso, é pura brincadeira. Era só para dizer que eu já sabia fazer aquilo. E eu acho que eu aprendi em outras existências, e acho que existem muitos mistérios ainda a respeito dessa transmigração, da reencarnação, e que qualquer pessoa que ache que já tem a verdade completa está totalmente iludida, porque a gente é muito pequenininho diante do universo. Então, eu acho que eu já vivi antes e que aprendi música quando vivi antes, porque o domínio que eu tenho hoje não foi aprendido em escola. Aliás, as escolas de música no Brasil são muito ruins. Então, o que eu sei hoje, como compositor, é o que eu já sabia e aprendi antes. Que sol lindo, céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. É como se diz, às vezes é tão simples. A esperança me alcança se você me dança. Tudo é graça e o tempo não passa se você vem pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. Quero mais 1000 dias com você, amor. Quero a alegria de ver o sol se pôr.
céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. É como se diz, às vezes é tão simples. Mercado musical e as suas músicas. Eu sou um artista independente e alternativo. Eu já vi numa época em que as gravadoras não têm mais, de forma nenhuma, recursos para fazer investimentos. Então, eu tenho o meu público, as pessoas que gostam da minha música, compram os meus discos, assistem os shows. É o meu nicho, o meu mercado. Eu brinco com as minhas crianças que eu sou mundialmente desconhecido. Quer dizer, tem pessoas no mundo inteiro que conhecem minha música, mas não um número suficiente para fazer com que essa música tenha algum apelo comercial, pelo menos não por hora. E talvez isso seja importante, porque nem sempre, e na maioria das vezes, a multidão não tem razão. As crianças de hoje e a música boa ou a boa música. Se elas não aprenderem na escola e em casa, elas não aprenderão com ninguém. A gente está vivendo na época dos contrassensos, né, do que eu chamo das contradições, das contradições em termos. O pagode universitário, o sertanejo universitário, os festivais de rock. Teve em Curitiba um festival de rock chamado Show pela Paz. 3 pessoas morreram pisoteadas no público. E as pessoas acham isso normal, eu não consigo achar normal. Eu acho alegria normal, acho euforia em alguns momentos, especialmente quando você é criança, bastante interessante, divertido rolar na grama quando você é criança, e quando você é adulto fazer isso também é legal. Mas a gente está vivendo uma época em que o interesse comercial, o dinheiro, fala muito alto. Então o artista vende... Eu lembro do Latino, que é um artista muito pequeno no Brasil, e ele, num programa de televisão, ele perguntava para ele: o que você fala dos seus críticos? Ele disse: eu tenho a dizer aos meus críticos que eu tenho 200 mil discos vendidos. E eu, em casa, assistindo, disse: que pena, não é? Que sol lindo, céu infindo e você sorrindo. Nos teus braços tudo é fácil, tudo é bom pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. É como se diz, às vezes é tão simples. A esperança me alcança se você me dança. Tudo é graça e o tempo não passa se você vem pra mim. É como se diz, às vezes é tão simples ser feliz. É como se diz, às vezes é tão simples. É uma pena, já que você falou pena, nós estamos encerrando. E para a última pergunta, ou a última solicitação, Plínio. Nós estamos encerrando mais um ano, né? Mais um ano, não podemos dizer é um ano pior do que o anterior, é melhor, expectativas gerais em todos os lugares quanto ao ano que vem, isso é normal, e gostaríamos que você deixasse para os nossos telespectadores, espíritas e não espíritas, a sua mensagem de final de ano. A minha mensagem é: busque o melhor para si, para os outros. A gente precisa construir um ambiente de doçura em torno. Não significa abrir mão da visão crítica do mundo. Você não precisa ser tolo para ser bom. Mas a gente precisa renunciar a todo impulso sombrio. O que eu tenho a dizer para as pessoas é: seja a luz que você queria ver no mundo. Nós agradecemos imensamente a sua colaboração e aos nossos telespectadores. Até a próxima.
Pai, sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Que eu seja digno da fé que tens em mim, que eu possa acender com a minha canção uma luz na escuridão que parecia não ter fim. Conte comigo, cante comigo. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Você. Você está assistindo o programa Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Não saia daí! Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um
Gotas de Reflexão. Pessoal, paz e alegria em todos os corações. Estou aqui para desejar a vocês um ano muito bom, um ano feliz, um ano de prosperidade, um ano de bastante equilíbrio e tranquilidade. Mas principalmente refletir e pedir para que vocês reflitam junto comigo sobre a nossa situação, sobre a nossa condição, sobre o nosso propósito como cristãos que nós temos que ter nesse ano que entra, em todos os anos que vêm. Como que nós estamos nos portando? Será que nós já compreendemos que Jesus precisa da gente? Que Jesus precisa que nós sejamos aquelas pessoas que estão aqui para auxiliá-lo, para ajudá-lo, exatamente nessa hora que o planeta precisa tanto de equilíbrio, precisa tanto de reforma interior por nós? Essa reflexão que eu proponho a todos vocês e também que pretendo fazer assim durante essa minha vida. É saber o que nós estamos fazendo aqui e se compenetrar que Jesus precisa de nós. Jesus conta conosco para nós elevarmos essa terra mesmo a uma terra reformada, a uma terra transformada, a um mundo de regeneração. Que a paz e a alegria do Mestre esteja em todos os corações, hoje e sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, companheiros e companheiras de jornada. Mais uma vez estamos juntos para refletirmos acerca das lições do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E na ocasião do Natal, eu selecionei um texto de um grande espírita chamado Vinícius, que fez uma reflexão sobre o Natal partindo desse texto que eu vou ler aqui agora para vocês. Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nesse texto, o Vinícius vai desenvolver a ideia do Natal, diferente de apenas uma data onde se comemora o dia que Jesus nasceu. Aqui ele coloca que Jesus veio salvar o mundo, então veio fazer um trabalho de redenção. E Vinícius é muito conhecido nesse campo da educação e ele coloca muito que a redenção é a educação. E ele tem um trecho aqui que fala assim: a redenção, que é a obra de educação, tem que partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade, e não desta para aquele. A transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. Por isso, cumpre individuar o Natal, tomando cada um aquele acontecimento em sentido particular e restrito. Então, ele coloca para nós a questão da redenção através dessa educação. Ou seja, quando a gente procura se evangelizar, quando a gente procura as lições que Jesus deixou através do estudo do Evangelho, a gente tem essa oportunidade de, através desses ensinamentos, nos questionarmos nas nossas condutas e assim fazer a reforma íntima, que é contínua, que é uma educação e acaba sendo essa redenção. E cada um se renovando, a gente vai melhorando essa sociedade. Cada vez que a gente se renova, cada vez que a gente procura fazer o bem, amar, ser fraterno, ser benevolente, ser paciente, isso vai nascendo no nosso coração e é nesse momento que nasce Jesus. Essa é a visão de Vinícius, da qual eu concordo. Então, em cada momento que a gente deixa nascer essas virtudes que Jesus ensinou, está havendo o Natal dentro de nosso coração. Então, nessa primeira reflexão sobre o Natal, fica um convite para cada um de nós, para que a gente lembre do Natal nesse dia que a gente vai comemorar no dia 25, que todo mundo comemora, mas que também comemore no dia 26, no dia 27, no dia 28, no dia 29, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, cada dia. Toda vez que a gente lembrar em fazer o bem, se preocupar com o sofrimento de alguém, toda vez que a gente quiser fazer a diferença nesse mundo, nós vamos estar vivendo o Natal. Vai estar nascendo dentro de nós a chama do bem, que foi o que Jesus trouxe para nós. Você é espírita? Repito, você é espírita?
então esqueça Kardec. Repito, se você é espírita, então esqueça Kardec. É isto mesmo que você ouviu. Esqueça Kardec. Calma, pessoal. Vou explicar o que estou querendo dizer. Trata-se de uma campanha para esquecer livros de Kardec e que você pode colaborar porque é muito simples e fácil. Você pega um livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo e esquece num banco ou num ponto de ônibus, num banco de metrô, num consultório médico, em lugares públicos e por aí vai. É uma maneira de você esquecer caridosamente obras de Kardec para que muita gente seja beneficiada com isto, além de estar divulgando o Espiritismo. Veja que na imagem que estamos mostrando, se você quiser, ponha uma pequena tarja com estas duas frases. Por que eu achei este livro? Coincidência não existem. Lembremos das palavras de Emmanuel. A maior caridade que podemos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Portanto, você esquecendo o livro que seja, você já está fazendo a diferença. Participe, esqueça Kardec. Entrevista. Amigos telespectadores, estamos aqui novamente no 14º encontro de Ciência e Espiritismo nesta magnífica cidade de Poços de Caldas e ao nosso lado o nosso conhecido amigo, comunicador, Alamar, para nos brindar com o que as suas impressões a respeito deste maravilhoso encontro de Poços de Caldas, onde pela primeira vez num evento oficial está sendo lançada a Do Bem. Alamar, o que você está achando do encontro e como é que você está sentindo a receptividade do lançamento da Do Bem, dizendo que é do bem para os nossos telespectadores? Nelson, este evento que acontece já há 14 anos, ele já atrai um público que não gosta de censura. Um público que quer ter o seu direito de ler, de assistir os palestrantes respeitado. E é essa proposta, entre muitas, que a Do Bem quer fazer ao público. Então, pessoas que já vêm em quantidade. Este é o maior evento do espírita do Brasil e do mundo, em termos proporcionais, que traz gente de fora. Porque nenhum evento no Brasil traz tanta gente de fora, faz tantas pessoas deslocarem de várias cidades para cá, como o Encontro Espírita de Poços de Caldas. Por quê? Porque essas pessoas estão dizendo um não às proibições. O expositor tal não pode falar na minha cidade. O livro tal não pode ser lido. Só pode ler, as pessoas só podem comprar o livro que a instituição A, B aprova. Então nós não podemos admitir isso. A proposta da Do Bem, que foi lançada aqui oficialmente e que teve uma resposta maravilhosa. Fomos aplaudidos quando falamos das propostas da Do Bem. Todo mundo falou, eu vou me cadastrar no site. Eu vou me dar o site, anota. Eu não anotei direito. Quando você falou, eu quero anotar, eu quero divulgar na minha cidade. Eu quero colocar o centro espírita que eu participo, que nós dirigimos também na Do Bem. Então, as pessoas, teve gente até chorando. Gente falando, Alamar, há anos que eu venho pretendendo fazer isso. E eu sou uma voz que clama no deserto na minha cidade, porque apesar de ter outras pessoas também que querem essa liberdade, ficam com medo. Nelson, como é que alguém pode ter medo de coisas dentro do espiritismo, Nelson? Não é porque algo muito estranho anda acontecendo. Então nós queremos enfrentar esse algo muito estranho. Dar liberdade para as pessoas. É uma proposta para espíritas que querem rir, que querem dançar, que querem sair para um forró, que querem sair para um sambinha, para uma roda de samba, também na conscientização que nós estamos aqui encarnados, nós não vivemos ainda no Ministério da União Divina. Então, é uma proposta que foi muito bem aceita, eu estou muito feliz por isso. Alamar, e você nem acredita como o nosso programa está muito gratificado, orgulhoso, porque ao você trazer essa ideia em São José dos Campos, algumas semanas atrás, né, você lançou essa ideia e nós tivemos a felicidade de outros irmãos também apoiar essa ideia numa mesa redonda até no nosso programa e ela frutificou e aqui está.
diga aos nossos telespectadores, por favor, o que se trata realmente, sob o ponto de vista prático, a do bem. A proposta da do bem é a gente promover uma divulgação mais intensiva, mais bonita da doutrina espírita. Sem aquela humildade equivocada de achar que a coisa espírita tem que ser aquela coisa simplesinha, sem gracinha, vamos colocar desse mesmo jeito, não precisa decorar muito o ambiente, não precisa fazer a coisa bonita, como se os espíritas encarnados não tivessem bom gosto, não gostassem do lugar mais confortável. A do bem pretende fazer um intercâmbio nacional de palestrantes. Há pouco eu conversava aqui com Vladimir Sanches, que é um dos mais extraordinários expositores espíritas, um cientista, um homem, um físico, um homem de uma grandeza extraordinária, mas quase ninguém conhece, porque a instituição A ou B não gosta dele. Então, queremos levar o Vladimir lá para o Nordeste, da mesma forma, os grandes expositores do Nordeste para cá, como o Spencer Júnior, que está ali, o Spencer de Recife, ó, que as pessoas não conheciam, excelente expositor, de uma grandeza extraordinária, um Frederico Menezes de Recife, um Rossano de Campina Grande, tanta gente maravilhosa que fica somente nas suas regiões e nós podemos dar uma dinâmica muito grande. Semana que vem eu pretendo ir ao Rio de Janeiro para ter um contato com alguns atores da Globo, também para espíritas que as pessoas nem conhecem, nem sabem que são espíritas, mas muitas vezes são discriminados porque beijam na boca um ou outro ator que não é necessariamente a sua esposa, sem saber, sem que as pessoas levem em consideração que ele está interpretando um personagem, ele é ator, é a profissão dele. Então a proposta da do bem é essa, realizar grandes eventos, fazer uma grande divulgação, intercâmbio de expositores, editar livros também, CDs, DVDs, incentivar os programas de televisão espíritas que já existem, assim como os de rádio, fazer um intercâmbio nacional de informações e lembrar que nós espíritas não temos por que termos preconceito em relação ao dinheiro, porque nós estamos encarnados, nós dependemos dele. Nós não nos alimentamos de fluidos e nem temos espíritos que costumam materializar moedas ou cédulas de dinheiro nos centros espíritas para bancar as suas despesas. Então, gente, em síntese, essa é a ideia da do bem e muito mais, porque é uma coisa dinâmica. É uma coisa que até o sistema de compras coletivas a gente pretende colocar dentro do sistema para atender as casas espíritas e também os participantes da do bem, os amigos e os associados que a gente pretende fazer uma associação. E então os telespectadores que quiserem participar, já começando a conhecer a do bem, você está vendo na telinha embaixo o endereço do site, já tem o site, você pode se inscrever e será realmente um movimento de vanguarda. Alamar, mas sem contrapor, né? Sem se colocar em briga, de forma bélica, de forma nenhuma em relação aos movimentos que já existem, são perfeitamente válidos, né? Muito bem colocado, Nelson. Nós não pretendemos, a do bem não pretende de jeito nenhum ser contra ninguém. Nós não queremos ser contra ninguém, não queremos confrontar com instituição nenhuma, apenas queremos reunir as pessoas que têm o direito de dizer: eu não quero que ninguém me censure de nada. Eu não quero que ninguém me promova ditadura em cima de mim em nada, e querer dizer que livro que eu devo ler. Isso não é brigar com as pessoas. É apenas exercer o nosso direito de liberdade de escolha. Eu escolho o livro que eu quero ler, eu escolho o palestrante que eu quero escutar, convidar, assistir às suas palestras. Agora, o conteúdo dele, quem vai avaliar sou eu, e não ninguém que vai me manter sob controle remoto. É essa que é a proposta. Perfeitamente. Telespectadores, nós estamos terminando essa entrevista com o nosso amigo Alamar, neste 14º Encontro de Espiritismo e Ciências aqui na cidade de Poços de Caldas. Alamar, você sempre vai estar junto conosco, o nosso programa sempre vai estar à sua disposição. Aliás, no programa da semana passada já apresentamos aquela sua extraordinária entrevista que você nos concedeu, já com vários retornos a respeito dessas opiniões bem transparentes que você coloca. Então, para as suas despedidas neste programa para os nossos telespectadores. Eu quero sugerir aos amigos do Vale do Paraíba que assistem, não apenas de São José, mas de todas as regiões do Vale do Paraíba, que assistem o Visão Espírita,
que estejam de mãos dadas com essa equipe de São José dos Campos, porque essa equipe não está para brincadeira, está para fazer o bem, mas o bem mesmo para valer, em alto nível, reunindo espíritas alegres, espíritas que realmente querem viver as suas vidas sem culpas e dentro das responsabilidades que cabem a cada um de nós. Um beijão a todos, muito obrigado. A vocês, até a próxima. Gotas de reflexão. O que devemos esperar de 2012? Segundo as previsões meio pessimistas, era para acontecer o final do mundo em 2012. Mas a nossa doutrina, ela nos mostra que nós devemos ser sempre otimistas e acreditamos que 2012 vai acabar sim. Para alguns desanimados, para alguns que não têm vontade, para alguns que irão desencarnar, mas o mundo continua. E esperamos que esse nosso 2012 ele seja um ano de muita novidade, de muitas coisas novas, de muita renovação, principalmente da moral e da ética do ser humano. Porque o que está precisando no mundo atual é justamente a nossa moral ser mais elevada e olharmos o mundo de uma maneira totalmente diferente. Uma maneira mais espiritualizada, mais gentil, mais amoroso, mais camarada uns com os outros. É isso que nós esperamos que 2012 seja um ano de muita paz, de muita tranquilidade e que nós possamos viver muito mais anos, não só 2012. A mensagem. Nós temos uma passagem do Evangelho que achamos muito significativa, além da beleza que ela traz. Diz mais ou menos assim: e descendo da barca, ele colocou-se no meio da multidão. E logo aproximou-se dele um dos homens mais importantes do lugar, chamado Jairo, que ajoelhando-se a seus pés, suplicou-lhe socorro para sua única filha de 12 anos, que estava à morte. Jesus, que nunca se negava a esses atendimentos, colocou-se com Jairo em direção à sua casa. Nesse meio tempo acontece aquela passagem da hemorroíça, e terminada, alguns homens chegam da casa de Jairo e dizem a ele: não incomodes mais o Senhor, sua filha já morreu. Deixe-o seguir o seu caminho. Jairo desespera-se. Jesus simplesmente diz a ele: nada temas, apenas crê, e a menina será salva. Ora, gente, nós colocamos essa passagem contando essa pequena história no sentido de alertar as pessoas em relação à paranoia que estamos vivendo hoje, em relação a grandes acontecimentos catastróficos que se prevêem para o ano que vem. Afinal de contas, quantas e quantas vezes já não foi anunciado o fim do mundo? E agora são mensagens daqui, são profecias dali. E eu digo a vocês, conheço pessoas que estão verdadeiramente apavoradas com o que pode acontecer. Mas será que realmente situações trágicas irão acontecer? Ou será mais um ano que simplesmente passará, correndo como os últimos têm corrido, e nada de anormal irá acontecer? Ora, nós temos visto muitos acontecimentos, sim, diferenciados em relação a toda a história do passado. Mas isso tudo são parte de todo um contexto que se prevê em relação às mudanças do mundo, a elevação do planeta em si, a separação do joio e do trigo, mas nada de anormal. Será que nós não podemos confiar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais e ver o que nós podemos fazer no sentido de melhorar tudo isso? Não ficarmos acuados, aguardando que uma catástrofe enorme aconteça e o mundo termine. Não vai ser assim. Por que Deus faria isso? Por que, com tanta situação, tanta coisa bonita que existe nesse planeta, ele iria simplesmente terminar? Gente, nada devemos temer, apenas precisamos confiar. E é claro, fazermos a nossa parte,
Muito do que hoje acontece são reações em função de ações impensadas e agressivas que fizemos no passado, a própria natureza. Mas isso não quer dizer que isso vá redundar em situações de término, de fim, de tragédia. Não, nada disso. Confiemos, vamos sim verificar o que nós podemos e devemos fazer para ajudar o mundo. Não simplesmente envolvê-lo de vibrações negativas, como se realmente daqui a pouco tudo fosse explodir. Não vai ser assim. Isso tudo é muito bacana, isso tudo é muito bonito para terminar no nada. E cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande para ajudar na sua recuperação. Então se diz, não tem mais jeito, a humanidade está perdida, a Terra não se salva. Salva sim. Lembremos-nos da palavra de Jesus e façamos a analogia em relação ao assunto que estamos levantando. Nada temas, apenas confia, mas faça a sua parte. A partir daí, nós vamos realmente salvar esse nosso planeta. Não salvar nesse sentido de salvar que estamos pensando que possa acontecer, mas ajudar na sua recuperação, na sua evolução e na sua grandeza maior. Bom ano novo para todos. 2012, cheio de felicidades e realizações. Que Deus os abençoe. Corrente de energização da água. Caros amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Esperamos que tenha sido do seu agrado este programa. Chegamos àquele momento de prece, aquele momento que você vai participar, beneficiando aqueles que necessitam. Colocando aí a água ao seu lado, que já deve estar aí ao seu lado, porque essa corrente tem beneficiado muita gente que necessita, seja do espírito, seja da matéria. Então nós convidamos a todos para que nesse momento elevemos todos juntos os nossos pensamentos. Vamos todos nós que neste momento participamos desta corrente de caridade e de amor, buscar no mais íntimo da nossa alma a sintonia necessária para abençoar esta água colocada ao nosso lado. Aquele nosso parente que está doente em nosso lar, aquele nosso irmão ou irmã que se encontra enfermo, aquele amigo ou amiga que ainda está internado com problemas físicos, aquela criança que está enferma, merecendo os maiores cuidados na frágil saúde do seu corpinho ainda em formação. Enfim, esta água que você colocou aí ao seu lado está recebendo neste momento, pela força desta corrente de energias, o remédio necessário, o remédio ao fortalecimento físico e espiritual de todos aqueles que ao ingeri-la se sentirão melhores. Nossos melhores sentimentos, aliados a esta força poderosa desta corrente de amor que se forma, atrai para os nossos lares os espíritos amigos que estão derramando o medicamento espiritual de que necessitamos e também a todos aqueles que se servirem deste remédio. Vibremos todos com as poderosas forças da nossa alma. Vibremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, bondosos espíritos amigos. Esta água será ingerida por todos aqueles que necessitam. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos que participaram desta maravilhosa corrente de caridade. Muita paz. Quero paz na
luz no meu caminho, quero te ver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar.